Debaixo das luzes frias do hospital, um lugar onde a esperança e o consolo deveriam reinar, o eco de um golpe brutal contra sua esposa grávida paralisou o corredor inteiro. O som da respiração ofegante e do choro contido foi o único ruído em meio ao silêncio gelado. Ninguém ali imaginava que poucas horas depois o pesadelo se voltaria contra ele. O pai dela, um CEO renomado, apareceu não com os punhos, mas com o poder e a inteligência. Cada assinatura, cada decisão calculada, apagou tudo o que ele possuía. Da arrogância no auge de seu império ao abismo da ruína, ele jamais suspeitou que o instante em que perdeu sua família seria também o momento em que sua vida desmoronaria. O corredor do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, parecia suspenso em uma luz branca e limpa, com aquele cheiro de desinfetante que se misturava com o burburinho contido dos carrinhos de curativos e o passo apressado dos enfermeiros. Lá fora, o mês de março mostrava seu caráter festivo e quente. E de vez em quando, como uma batida que vinha da rua, ouvia-se o som de fogos de artifício que davam o ritmo de uma celebração popular. Na sala de espera, alguns familiares tomavam goles de café da máquina e comentavam sobre o tempo. Dentro do quarto particular, Ana Beatriz Salgado, com a barriga de 7 meses que erguia suavemente o lençol, respirava fundo para organizar seus pensamentos. Ela vestia uma camisola azul e mantinha o cabelo preso, mais por costume do que por vaidade. A doutora Patrícia Mendes, de voz serena e movimentos eficazes, verificava na tela o ritmo do bebê e assentia de vez em quando, como se acompanhasse com o gesto aquela música mínima que pulsa em todas as maternidades. João Vitor Torres chegou com o terno ainda impecável, embora seus olhos trouxessem um cansaço que pesava. Ele a cumprimentou em voz baixa e perguntou, com uma cordialidade que parecia ensaiada, como elas estavam. Ana Beatriz desviou o olhar para a janela, porque a resposta simples que desejava dar, "Estamos bem?", não encontrava espaço em sua garganta. A conversa começou com frases curtas, depois se estendeu e atingiu aquela mistura desconfortável de velhos rancores e promessas repetidas. A doutora Patrícia, que já havia lidado com muitos partos e famílias em sua carreira, tentou reconduzir o tom da conversa. Ela sugeriu que Ana Beatriz descansasse. Convidou João Vitor para tomar um ar na cafeteria. Lembrou que o bebê escutava, que era importante cuidar do ânimo. Rafael Costa, o vigilante do turno, havia passado pelo corredor 2 vezes. Ele conhecia muitas pessoas de São Paulo de vista e, embora evitasse confidências, aprendia sem querer com os silêncios alheios. Ele o havia reconhecido dos jornais, aquele genro que havia posado meses antes em um baile de caridade, sempre ao lado de Ana Beatriz, sempre seguro diante das câmeras. Ele pensou em seguir sua ronda, mas o murmúrio dentro do quarto aumentou de tom e ele decidiu parar por alguns segundos, sem invadir, atento caso alguém precisasse de ajuda. A discussão girou em torno daquelas palavras que se pensam inofensivas e que, por serem repetidas, ferem mais do que gritos. Ana Beatriz disse que precisava de calma, que o obstetra havia insistido para que ela evitasse sustos. João Vitor respondeu que vinha do trabalho e que tudo estava explodindo em suas mãos, que ela não entendia o que ele estava passando. A doutora Patrícia se aproximou, colocou a mão suavemente no encosto da cadeira e pediu que eles adiassem qualquer assunto delicado. Alguém no corredor falou de churros, outro lembrou o horário da procissão. Ouviu-se risos breves e o eco de passos com sapatos de borracha. Então, a conversa no quarto se rompeu. Não foi preciso que ninguém contasse o que aconteceu. Bastou uma exclamação abafada, um silêncio de gelo, e a maneira como Ana Beatriz levou instintivamente uma mão ao rosto e a outra à sua barriga, com aquele gesto ancestral de proteção que todo mundo entendeu em um segundo. A doutora Patrícia se interpôs e pediu espaço. João Vitor deu um passo para trás e disse que sentia muito,
que havia sido um momento que não voltaria a acontecer. Ana Beatriz se sentou na beira da cama e respirou devagar, obedecendo à médica, que a atendeu com profissionalismo e calma, como se cada número fosse um pequeno farol no meio da tempestade. Rafael não entrou. Não era sua função. Mas sua experiência lhe dizia que alguns alarmes não soavam nos alto-falantes, e ainda assim gritavam por ajuda. Ele se aproximou até que o enfermeiro de plantão o olhou com a pergunta nos olhos, e ele respondeu com outro olhar que dizia: "Estou aqui por via das dúvidas." O corredor se acalmou novamente. Uma mulher passou com um copo de café quente comprado na cafeteria. Alguém falou ao telefone em voz baixa, talvez com um filho que estudava em outra cidade. O relógio do corredor marcou o meio da manhã. A doutora Patrícia se inclinou e explicou a Ana Beatriz, com o tom didático que a rotina lhe dava, que o corpo reage, que o bebê estava bem, que era bom descansar e evitar discussões. Ela ofereceu água a ela. Disse-lhe para fechar os olhos por um instante, se pudesse. João Vitor quis colocar o buquê na mesinha de cabeceira, mas o deixou na cadeira de metal. Ele procurou a mão de Ana Beatriz e encontrou o vazio. Ele pediu perdão. Ele repetiu 2 vezes, agora sem adjetivos, com a respiração de quem teme perder um terreno que acreditava ser firme. Ana Beatriz não disse nada a princípio. A luz da manhã em São Paulo tem uma maneira de entrar pelas janelas que parece uma carícia, e talvez por isso, quando ela levantou os olhos, seu gesto estava mais perto da clareza do que da acusação. Havia uma nova consciência se abrindo caminho. A mulher que havia aprendido a se justificar sem parar, agora avaliava, com uma lucidez simples, o valor de cada palavra e o peso de cada gesto. Ela se lembrou, sem drama, dos buquês de flores de outras vezes e das tardes perdidas, esperando por uma explicação que nunca chegava. Ela se lembrou da voz de sua mãe, aquela antiga prudência que a vida estava lhe devolvendo na forma de uma bússola. A médica continuou com os exames. Falou da hora do almoço. Recomendou algo leve. Mencionou que a lanchonete do hospital servia bons salgados e que em São Paulo todos sabiam onde encontrar um bom sanduíche, mesmo em uma terça-feira. João Vitor disse que iria pegar algo, que depois voltaria para conversar com calma. Rafael o deixou passar e o seguiu com o olhar, não para fiscalizá-lo, mas para ficar atento ao seu retorno. O enfermeiro trouxe um cobertor fino e fechou um pouco a cortina para desviar a luz. Ana Beatriz agradeceu o gesto e voltou a respirar no ritmo que haviam lhe ensinado nas aulas de preparação para o parto. O monitor desenhou uma linha segura, e isso naquele momento foi o melhor abraço. A médica fez uma última anotação, e antes de sair, se inclinou o suficiente para que sua voz não precisasse ser elevada. Ela disse que estaria por perto, que qualquer coisa era só apertar o botão, que ela preferia a serenidade ao heroísmo. Ana Beatriz assentiu e fechou as pálpebras. Ela não dormiu, mas permitiu que seu corpo parasse de lutar. Quando ela abriu os olhos, viu o buquê na cadeira, imóvel, perfeito demais, e pensou na palavra aparência. O bebê se moveu com um leve empurrão, e ela, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que podia responder com uma promessa concreta. Rafael voltou para seu posto ao lado do elevador. Um casal de idosos perguntou o andar, e ele os acompanhou até a placa com paciência. Ele lhes desejou um bom dia com aquela cortesia que alivia lugares fechados. O homem respondeu com uma breve piada sobre o barulho da festa e os ouvidos. A mulher sorriu, e a humanidade daquela troca deixou uma serenidade simples que Rafael guardou para si. De volta à sua cadeira, ele ficou por um momento olhando para seu próprio celular. Ele não era um homem de impulsos. Algumas pessoas, de tanto ouvir confidências e de atender aqueles que chegam nervosos, aprendem a distinguir onde é necessário um gesto. Ele pensou na primeira vez que vira Ana Beatriz, anos atrás, entrando com seu pai, Alexandre Salgado. Ele se lembrou da maneira como aquele empresário, que todos tratavam com formalidade,
havia olhado para sua filha com aquele carinho austero que não precisa de tradução. Rafael tinha guardado o cartão discreto que Alexandre deixou na recepção, caso alguém da família precisasse de um favor. Não era comum usar esses cartões. Também não era comum agir como se nada tivesse acontecido quando o coração dizia o contrário. Ana Beatriz pediu um copo de água e o enfermeiro o trouxe com um canudo. Ela deu 2 goles lentos. Ela olhou para a janela. O barulho da cidade parecia uma canção distante. A porta se abriu e um auxiliar entrou com uma bandeja. Ele trouxe uma sopa leve e um pouco de pão. Ana Beatriz agradeceu, provou um pouco e voltou a apoiar a mão na barriga. Ela pensou no Rio de Janeiro, no apartamento de seu pai, com a vista para a Avenida Vieira Souto, nos cafés da manhã na varanda quando o sol nascia. Ela pensou que talvez aquele fosse o lugar onde o ar não a cortasse por dentro. A doutora Patrícia voltou apenas para garantir que o resto do dia transcorresse sem alterações. Ela disse que o importante era a calma e que se houvesse visitas, era melhor que fossem curtas e amáveis. Ela acrescentou com um leve sorriso que em São Paulo o melhor conselho era encarar as coisas com a calma de uma boa sesta e que nunca era demais ouvir os mais velhos, porque a certa idade a vida nos ensina a escolher as batalhas. João Vitor não voltou imediatamente. O relógio continuou seu trabalho e o hospital manteve sua rotina discreta. Rafael já estava de pé, e então ele tomou uma decisão simples que para ele teve o peso do inevitável. Ele deslizou o dedo na tela, procurou um contato que não usava há anos, e com a mesma firmeza com que se abre uma porta de emergência quando há fumaça, fez a ligação que podia colocar ordem onde a medida básica de respeito havia sido quebrada. Rafael disca um número que ele guardava há anos. O escritório particular de Alexandre Salgado, no Rio de Janeiro. No topo de um edifício de vidro na Avenida Vieira Souto, a manhã avançava com aquele ritmo de meio de semana na cidade, quando os carros paravam e partiam ao ritmo dos semáforos, e o burburinho da cidade entrava pelas janelas. O escritório de Alexandre Salgado tinha a luz filtrada por cortinas claras, e sobre a mesa de mogno, pastas perfeitamente organizadas se alinhavam ao lado de uma cafeteira italiana que exalava um aroma denso e reconfortante. Alexandre revisava alguns relatórios de obras com a atenção de quem havia construído um império tijolo por tijolo, quando o telefone particular emitiu um tom grave que interrompeu sua concentração. Apenas algumas pessoas tinham aquele número. Ele atendeu e a voz firme de Rafael Costa, o vigilante do hospital Albert Einstein, preencheu o silêncio. Com a precisão de quem sabe que cada palavra conta, Rafael relatou o que havia acontecido naquela manhã. Ele falou do corredor, da discussão que aumentou de tom, daquele instante em que o ar se tornou frio, de como Ana Beatriz havia levado a mão ao rosto e à barriga, e dos rostos que ficaram paralisados. Ele não exagerou, mas também não suavizou o que ocorreu. Alexandre ouviu em silêncio, recostado na cadeira, com o olhar fixo em um ponto indefinido. A memória trouxe a imagem de sua falecida esposa, de Cristina, que o havia alertado anos antes que João Vitor tinha um temperamento difícil. Ele havia tentado acreditar que o tempo o amansaria, que o casamento e a paternidade trariam calma. Agora, essa esperança desmoronava a cada frase de Rafael. No final do relato, o vigilante hesitou por um segundo, antes de acrescentar que não era a primeira vez que ele via sinais de tensão no casal. Ele não quis entrar em detalhes que não podia confirmar, mas sentiu que Alexandre precisava saber. O empresário agradeceu a ligação com um tom grave, prometendo que não esqueceria a lealdade nem a coragem de falar. Ele desligou lentamente, colocou o aparelho de volta na base e ficou por alguns segundos com a mão apoiada, como se ainda estivesse pesada. Ele respirou fundo e apertou o botão do interfone para chamar Patrícia Souza, sua chefe de assuntos legais. Ela entrou com uma pasta debaixo do braço e um passo decidido. Alexandre a instruiu a fechar a porta
e a convidou para se sentar. Sem rodeios, ele explicou o que havia acontecido em São Paulo, omitindo detalhes supérfluos, com a frieza funcional de quem transforma uma ferida em uma ordem de trabalho. Patrícia franziu a testa, fez anotações rápidas e perguntou o que ele desejava que fosse feito. Alexandre, sem desviar o olhar da janela, respondeu que a partir daquele momento a prioridade era proteger Ana Beatriz e o neto que estava para chegar. Enquanto eles conversavam, na rua ouvia-se o sino de um trem e o murmúrio de um grupo de turistas que passavam em direção ao Museu de Arte de São Paulo. Patrícia sugeriu viajar para São Paulo para acompanhar Ana Beatriz e, de quebra, observar João Vitor de perto. Alexandre assentiu, mas acrescentou que sua presença não seria para observar, mas para agir. Ele ordenou que começassem a revisar todos os contratos e vínculos financeiros entre a Salgado Construções e Torres Empreendimentos, a empresa de seu genro. Ele queria saber até o último detalhe de como as duas empresas estavam conectadas e se havia rachaduras por onde cortar. A advogada, ciente da magnitude da tarefa, fechou a pasta e prometeu ter um relatório preliminar antes do anoitecer. Alexandre se levantou, serviu 2 cafés e lhe entregou uma xícara. Era um pequeno gesto, mas em seu mundo significava que as alianças eram seladas, tanto com dados quanto com humanidade. Assim que Patrícia saiu, Alexandre discou outro número. Desta vez, ele falou com seu assistente pessoal para reorganizar a agenda. Ele cancelou 2 reuniões, delegou uma visita a uma obra e pediu que reservassem o primeiro voo para São Paulo naquela mesma tarde. Ele queria chegar sem avisar, ver Ana Beatriz antes que João Vitor pudesse manipular a narrativa a seu favor. Enquanto esperava a confirmação da viagem, ele se aproximou da janela. O Rio de Janeiro se estendia diante dele, com telhados vermelhos e avenidas longas. Ele não era um homem dado à nostalgia, mas naquela manhã ele se permitiu lembrar de Ana Beatriz criança, correndo pelos corredores de sua casa com um caderno de desenhos na mão. Ele se lembrou de como havia prometido em silêncio que nada machucaria a alegria dela. A promessa, ele entendeu, não se quebra com palavras, mas com omissões. O som do telefone voltou a interromper seus pensamentos. Era Patrícia confirmando que Marcos Vinícius, o detetive particular com quem eles já haviam trabalhado, estava disponível para se juntar à viagem. Alexandre aceitou sem hesitar. Marcos tinha a reputação de ser discreto e eficaz, e em situações como essa, a informação valia tanto quanto qualquer contrato. O empresário se permitiu um gole de café, sentindo o calor e o amargor que o prendiam ao presente. Ele guardou uma pasta vazia na maleta, que em breve seria preenchida com os documentos necessários para tomar decisões. Seu assistente entrou para avisar que o carro estaria pronto em 20 minutos, tempo suficiente para chegar ao aeroporto com calma. Antes de sair, Alexandre olhou para a foto emoldurada de D. Cristina, que ele mantinha em uma prateleira. Não era um gesto comum, mas naquele dia ele sentiu que lhe devia uma palavra. Ele murmurou algo quase inaudível, uma mistura de reconhecimento e desculpa, e fechou a porta do escritório. No elevador, ele repassou mentalmente os passos que daria em São Paulo. Ele sabia que o encontro com Ana Beatriz deveria ser sereno, que antes de qualquer medida legal, ele deveria garantir a ela que não estava sozinha. As decisões difíceis viriam depois, quando ela estivesse segura sob seu teto. O carro atravessou o centro da cidade, contornando a Lagoa Rodrigo de Freitas, e Alexandre observou o movimento das pessoas. Ele pensou que cada vida guarda suas próprias batalhas invisíveis. Naquele momento, a dele era devolver à sua filha a paz que ela merecia. Ao chegar ao aeroporto, ele embarcou no avião com um passo decidido. Ele encontrou seu assento ao lado da janela, apoiou a maleta e deixou que o barulho inicial lhe desse um ritmo diferente. Enquanto o Rio de Janeiro ficava para trás e a paisagem se abria em horizontes de campos e pequenas cidades, Alexandre sentiu que a distância para São Paulo
não era apenas geográfica, mas também estava atravessando um território emocional, no qual a autoridade empresarial cedia espaço ao instinto de pai. Em seu celular, uma mensagem breve apareceu na tela. Era para Ana Beatriz. Ele não precisava de muitas palavras, apenas o suficiente para que ela soubesse que ele já estava em movimento. Ele digitou devagar, revisando cada letra antes de enviar. Querida, estou indo te buscar. Papai. Depois, ele guardou o celular no bolso e deixou que o avião seguisse seu curso, levando-o a um reencontro que mudaria mais de uma vida. Ana Beatriz, sentada em um quarto particular no hospital, ouve passos decididos se aproximando pelo corredor. A luz do meio-dia entrava obliquamente pela janela alta e aquecia o branco das paredes com um tom dourado que tornava mais amigável o cheiro de desinfetante. Ao longe, como uma batida organizada, estouravam fogos de artifício que anunciavam uma grande festa, e cada rajada parecia lembrar a todos que a cidade estava em festa, embora lá dentro o tempo corresse em outro ritmo. A doutora Patrícia Mendes havia deixado uma jarra de água na mesinha de cabeceira e uma nota com recomendações simples, e agora revisava o registro do monitor, com a prática de quem sabe que a serenidade também cura. Ana Beatriz olhou de soslaio para o celular em silêncio. Ainda brilhava na tela a mensagem que ela havia recebido há pouco, breve e clara como um abraço. Querida, estou indo te buscar. Papai. Os passos pararam diante da porta. Uma batida leve, depois a maçaneta, e a figura alta de Alexandre Salgado preencheu a entrada com um gesto tão sóbrio quanto caloroso. Ele não disse nada a princípio. Ele se aproximou devagar, acariciou sua testa com a mão aberta e, sem pedir permissão, a envolveu em um abraço que não foi solene nem teatral, apenas humano. Ana Beatriz notou que o ar entrava melhor em seus pulmões. Uma longa expiração, suas costas relaxando, o corpo reconhecendo um lugar seguro. A médica, a meio metro de distância, cumprimentou o recém-chegado com a cabeça e, após se apresentar, explicou com um tom profissional que o bebê estava bem, mas que o susto havia aumentado a pressão, e era necessário manter a calma e evitar discussões. Ela disse que a tarde seria de observação e que, se tudo continuasse em ordem, eles poderiam receber alta em breve. Alexandre ouviu sem interromper, agradeceu com poucas palavras e pediu instruções concretas para o dia seguinte. Patrícia falou de repouso, de refeições leves, de caminhadas curtas em horários mais frescos e, acima de tudo, de tranquilidade. Da rua, subiu um aroma doce, uma mistura de churros recém-fritos e café quente. Aquele cheiro que em São Paulo parece subir as escadas e entrar nos cômodos como um convidado educado. Alexandre percebeu e sorriu levemente, porque a memória também se alimenta dessas coisas, de lanches antigos e de tardes em que Ana Beatriz era uma criança que pulava entre as cadeiras. Ele se sentou aos pés da cama e a olhou com a atenção de um pai que toma decisões. Ele falou sem elevar a voz. Ele disse que havia vindo para ficar o tempo necessário, que não tinha compromisso mais importante do que o bem-estar dela. Ele acrescentou que a casa no Rio de Janeiro estava pronta para recebê-la, que na Avenida Vieira Souto ninguém perturbaria seu descanso e que a discrição seria absoluta. Ele propôs que assim que a médica autorizasse, eles viajassem juntos. Ana Beatriz o ouviu com a gratidão de quem recebe um plano já pensado, quando as forças não são suficientes para criá-lo. Mas a gratidão veio acompanhada de uma dúvida, pequena e persistente. Ela perguntou por João Vitor. Não era uma desculpa, era uma pergunta honesta. Ela temia a reação dele, temia o desfile de ligações e as mensagens escritas com urgência. Temia a maneira como ele, tantas vezes, havia conseguido inverter as histórias. Alexandre não o desqualificou. Ele disse que, por enquanto, a única coisa que importava era a saúde dela e que qualquer conversa com terceiros seria feita quando ela estivesse forte e tranquila.
A médica interveio com aquela autoridade discreta que se conquista cuidando. Ela explicou que os sustos nesta fase da gravidez não eram bons, que era preciso proteger o descanso noturno e que o corpo entendia os cuidados. Ela lembrou a hora do almoço no hospital, sugeriu uma sopa e um pouco de pão, e deixou escapar, como quem não quer nada, que às vezes um livro curto e uma cesta faziam mais pela recuperação do que muitas frases bem intencionadas. Alexandre assentiu, agradeceu novamente e perguntou se podia cuidar dos trâmites de alta assim que os sinais se normalizassem. A resposta foi afirmativa, contanto que as próximas horas fossem estáveis. No corredor, um auxiliar empurrou a porta com os nós dos dedos e entrou uma bandeja de metal. Ele deixou a sopa fumegante e um pequeno prato com um iogurte. Ana Beatriz provou 2 colheradas e sentiu que o estômago aceitava. Alexandre, que raramente demonstrava pressa em público, já havia colocado sua agenda silenciosa em movimento. Ele enviou uma mensagem a seu assistente para coordenar um carro na porta de serviço do hospital. Ele pediu a seu mordomo no Rio de Janeiro que arejasse o quarto com vista para o mar. Solicitou lençóis de algodão macio e uma poltrona de balanço perto da janela. Tudo foi feito com aquela economia de movimentos que distingue aqueles que resolvem as coisas sem barulho. Depois, ele voltou para o quarto e deixou o celular sobre a mesa, virado para baixo, como quem limpa o campo do que realmente importa. Ele segurou a mão de sua filha com as 2, sem apertar, e então, pela primeira vez, perguntou como ela realmente se sentia. Ana Beatriz falou pouco, disse que se sentia cansada e ao mesmo tempo estranhamente lúcida. Ela disse que não queria lutar, que não queria justificar nada, que desejava chegar a um lugar onde pudesse dormir a noite toda. A essa exatidão de desejos, Alexandre se agarrou. As agulhas do relógio avançaram em direção a 1. O murmúrio da festa aumentou até se tornar presente, como um pano de fundo que vibrava nas janelas. A médica voltou para uma nova medição. Os números estavam baixando e a linha do monitor desenhava uma paisagem mais serena. Eles falaram de logística com naturalidade. Alexandre propôs o voo do dia seguinte. Primeira hora, assento na janela. A médica aprovou a ideia e sugeriu que a viagem fosse feita com roupas confortáveis, sapatos sem cadarço e uma bolsa com o essencial. Ela também pediu que, ao chegarem no Rio, houvesse silêncio e uma refeição caseira leve. Nesse ponto, Ana Beatriz olhou para seu pai com uma mistura de alívio e melancolia. Ela sabia que aquela decisão trazia consigo algo mais do que uma mudança de cidade. Era um retorno simbólico, uma declaração, um novo rearranjo de lealdades que a colocava onde ela deveria ter estado desde o começo. Alexandre entendeu aquela mistura. Ele não era um homem de discursos, mas escolheu palavras simples. Ele disse que em sua casa ninguém pediria explicações, que ela daria o ritmo, que sua única tarefa seria se cuidar e se preparar para a chegada do bebê. Ele a lembrou, quase em um sussurro, que de Cristina sempre havia confiado na força dela. Aquela menção, sem drama, selou algo no ar. Ana Beatriz respirou fundo, e a decisão que estava amadurecendo finalmente encontrou sua forma. Ela a pronunciou em voz clara, sem tremer, como se anunciasse encerramentos que também eram inícios. Ana Beatriz disse: "Está bem, papai. Eu vou com você." A frase caiu no quarto com uma suavidade que não excluía a firmeza. A médica sorriu com os olhos e anotou em sua ficha de controle que a paciente mostrava um bom estado de espírito. Alexandre inclinou a cabeça, beijou a testa de sua filha e se levantou para cuidar da parte prática, aquele backstage de ligações e assinaturas que ele transformava em um caminho desimpedido. Ana Beatriz se recostou um pouco mais, ajeitou o travesseiro e permitiu que o cansaço, finalmente, tivesse onde se apoiar. Pela janela, continuaram entrando a luz e os ecos da festa. Ela pensou no quarto na Avenida Vieira Souto, na cortina que filtra o sol da manhã,
no murmúrio distante do trânsito que às vezes se confundia com o vento. Ela imaginou a poltrona de balanço perto da janela e uma xícara de chá na mão. Ela imaginou que, quando o bebê nascesse, os dias teriam a textura amável do cotidiano. A médica saiu, prometendo voltar mais tarde, e o auxiliar recolheu a bandeja em silêncio. Alexandre do corredor falou com a administração, pediu discrição na saída. Explicou que eles usariam a porta lateral para evitar olhares. Ele confirmou que, se tudo continuasse bem, ao anoitecer ou na manhã seguinte, eles poderiam ir embora. Uma batida suave interrompeu aquele planejamento. Não era a batida de quem entra sem pensar. Era o toque de quem prepara uma cena. Ana Beatriz virou a cabeça para a porta e, sem se levantar, adivinhou a sombra. A batida da festa continuava e o aroma doce dos churros, de repente, parecia enjoativo demais. Fora do quarto, João Vitor chega com um buquê de rosas brancas e um sorriso ensaiado. No corredor do hospital, o murmúrio das vozes se misturava com o eco de passos apressados e o cheiro de desinfetante. Ao abrir a porta do quarto, a figura de João Vitor apareceu segurando um buquê de rosas brancas. Ele sorriu com um gesto calculado, perfeito demais para a ocasião, e avançou com a segurança de quem está acostumado a que sua entrada mude a atmosfera. Ana Beatriz o viu da cama e sua respiração ficou tensa. Alexandre se ergueu da cadeira e o observou com uma serenidade que contrastava com a arrogância do recém-chegado. A doutora Patrícia permaneceu em um canto, revisando alguns relatórios, e levantou a cabeça ao notar a mudança na temperatura emocional do quarto. João Vitor depositou as flores na mesa com um movimento lento e calculado, como se a cena fosse um teatro. Ele olhou para Ana Beatriz, fingindo ternura, e lhe disse que havia corrido assim que soube, que tudo havia sido um mal-entendido e que juntos eles podiam resolver. Suas palavras pareciam suaves, mas em sua entonação escondia-se uma ordem disfarçada de afeto. Ana Beatriz, ainda convalescente, sentiu a contradição. Uma parte dela se lembrava dos dias em que João Vitor parecia fazer tudo o que ela precisava, mas outra parte, mais recente e mais clara, não podia ignorar as noites de discussões e a sensação de viver sob vigilância. Alexandre não interveio de imediato. Ele observou, dando à sua filha espaço para responder, embora cada músculo em seu rosto estivesse atento para protegê-la. A médica, ciente de seu papel, manteve a calma e lembrou que a paciente precisava de repouso. Ela sugeriu que a visita fosse breve e que a voz fosse mantida baixa para não alterar o ritmo cardíaco do bebê. João Vitor se virou para ela e condescendeu com um "Claro, doutora", embora um brilho de impaciência em seus olhos. O ambiente se encheu de uma tensão que não podia ser disfarçada com flores ou sorrisos ensaiados. Da janela, a música distante de uma festa, com trompetes e tambores, lembrava a todos que na cidade a celebração continuava, independentemente das batalhas privadas. Alexandre decidiu então intervir. Com um tom sereno, ele agradeceu a João Vitor pelas flores e por sua preocupação, mas deixou claro que naquele momento a prioridade era a tranquilidade de Ana Beatriz. Ele disse que qualquer conversa sobre o futuro deveria ser feita em um lugar neutro, quando ela estivesse recuperada e sem pressões. João Vitor sorriu com os lábios, mas não com os olhos. Ele comentou que a imprensa já estava especulando sobre o relacionamento deles e que o melhor era mostrar união para evitar rumores. Essa referência ao mundo exterior fez com que Alexandre se tensionasse. Ele o lembrou que a saúde não se media em manchetes, mas em batimentos e em descanso. A médica corroborou suas palavras com dados médicos e acrescentou que qualquer alteração poderia ter consequências indesejáveis. Ana Beatriz ouvia em silêncio, mas em seu interior uma determinação se formava. Ela não queria que sua vida ou a de seu filho fossem negociadas com base em manchetes ou aparências. O relógio marcava o meio da tarde. Na rua, os fogos de artifício estouravam e faziam as janelas vibrarem.
Alexandre segurou a mão de sua filha e pediu para que ela pensasse apenas no que a fazia se sentir segura. João Vitor deu mais um passo, com um gesto de posse disfarçado de ternura, e insistiu que ele era o homem que deveria estar ao lado dela naqueles momentos. Ana Beatriz, com a voz mais firme do que esperava, respondeu que o que ela precisava agora era paz, não discursos. Essa frase cortou o quarto ao meio. Alexandre aproveitou para indicar que a visita deveria terminar. João Vitor resistiu por um instante, depois pegou sua jaqueta com um gesto brusco e se virou para a porta. Antes de sair, ele disse em voz baixa que aquilo não terminava ali, que ainda havia muitas coisas a serem conversadas. O silêncio que se seguiu foi denso. Ana Beatriz fechou os olhos e respirou fundo, como se quisesse expulsar o peso daquela presença. A médica se aproximou e verificou as constantes dela, que haviam subido ligeiramente durante a visita. Ela aconselhou um período de descanso sem interrupções e prometeu reforçar as instruções na recepção para limitar o acesso. Alexandre ficou sentado ao seu lado, em silêncio, até notar que a respiração de sua filha voltava a se normalizar. Então, ele saiu para o corredor para fazer uma ligação. Sua voz baixa, mas firme, ordenou que um carro fosse providenciado para o dia seguinte de manhã. Ele não queria mais sustos. Ele preferia que Ana Beatriz e o bebê estivessem no Rio sob um ambiente controlado e discreto. Enquanto isso, ele também pediu a seu assistente para entrar em contato com um advogado de confiança. Ele não buscava um conflito imediato, mas sabia que era prudente se preparar. De volta ao quarto, ele encontrou Ana Beatriz dormindo, com o buquê de flores na mesa, ainda perfumando o ar. Alexandre olhou para ele e, com um gesto lento, o levou para o corredor, deixando-o em um canto onde logo passaria despercebido. Ele se sentou novamente e pensou em tudo o que havia sido quebrado na vida de sua filha. Ele se lembrou de sua falecida esposa, de Cristina, e de como ela teria lidado com aquele momento com doçura e firmeza. Ele decidiu que aquela memória seria seu guia. Não se tratava de vingança ou de batalhas públicas. Tratava-se de acompanhar Ana Beatriz a um lugar onde ela pudesse recomeçar. As horas avançaram e o barulho da cidade foi diminuindo. Em algum momento da noite, pai e filha compartilharam uma breve troca de palavras antes de dormir. Ela o agradeceu por estar ali, e ele lhe prometeu que, aconteça o que acontecer, ela não se sentiria sozinha novamente. A manhã seguinte amanheceu clara. O céu de São Paulo, azul, tatu intenso, permitia ver os enfeites coloridos que ainda pendiam nas ruas depois da noite de festa. O hospital retomou sua rotina e a doutora Patrícia confirmou que Ana Beatriz estava em condições de viajar. Alexandre organizou o percurso com a precisão de um relojoeiro. Tudo estava planejado. Um carro discreto, a passagem de avião, uma escolta mínima e de confiança. Ana Beatriz vestiu roupas confortáveis e guardou poucas coisas em uma bolsa. Ao sair pela porta de serviço do hospital, ela sentiu uma mistura de alívio e de medo pelo que ainda estava por vir. Alexandre a acompanhava com um passo firme. Em seus olhos havia determinação, mas também a sombra da preocupação pelas palavras que João Vitor havia deixado suspensas no ar. Enquanto o carro se afastava do hospital, Ana Beatriz apoiou a testa no vidro e olhou para as palmeiras e os edifícios que ficavam para trás. Ela pensou no Rio de Janeiro, no apartamento na Avenida Vieira Souto, na poltrona de balanço perto da janela e na possibilidade de recomeçar. Alexandre, ao seu lado, fechou os olhos por um instante e orou em silêncio para que a paz durasse. Mas ele sabia que a batalha mais difícil ainda não havia começado. Essa certeza se tornou o segredo que ele guardou enquanto acariciava a mão de sua filha. A tarde se apresentava tranquila, mas em algum lugar João Vitor planejava seu próximo movimento, convencido de que ainda podia recuperar o que ele achava que era seu.
A determinação de Alexandre e a fragilidade de Ana Beatriz se uniram em um mesmo horizonte. A jornada mal havia começado, e com ela, a prova definitiva de até onde um pai pode ir para proteger o que mais ama. A tarde carioca caía sobre a Avenida Vieira Souto, com um céu alaranjado que iluminava os edifícios clássicos e o tráfego constante. Na casa de Alexandre Salgado, o ambiente era diferente da agitação da cidade. A lareira acesa trazia um calor sereno e na mesa de jantar havia pratos simples, carne assada e salada fresca. Ana Beatriz, sentada ao lado do pai, parecia pela primeira vez mais calma desde o ocorrido em São Paulo. Sua gravidez avançava com normalidade e a doutora Patrícia, que havia aceitado se instalar no Rio por alguns dias, supervisionava cada detalhe de sua recuperação. Era uma cena familiar, íntima, que contrastava com a tensão dos dias anteriores. Alexandre, no entanto, sabia que a calma era relativa. A visita de João Vitor no hospital não havia sido um capítulo encerrado, mas o prelúdio de novas tentativas. Enquanto eles jantavam, Alexandre falou sobre a necessidade de reforçar a segurança da casa. Ele não o fez com um tom alarmista, mas prático, como quem planeja uma viagem. Ana Beatriz o ouviu em silêncio, com sentimentos contraditórios. Por um lado, ela agradecia a proteção. Por outro, ela não queria se sentir prisioneira em sua própria casa. Patrícia interveio com suavidade, lembrando que o mais importante era a serenidade emocional. Ela disse que um ambiente seguro se construía não apenas com fechaduras, mas também com confiança. Alexandre assentiu e prometeu a si mesmo não cair na obsessão. Sua filha não deveria viver com medo, mas com esperança. Depois do jantar, Ana Beatriz se retirou para seu quarto e Alexandre ficou sozinho na sala de estar. Ele ligou o rádio e deixou que as notas de uma música antiga preenchessem o espaço. Ele fechou os olhos e pensou no futuro. Ele se perguntou se seria capaz de conduzir sua filha a uma nova vida sem repetir os erros do passado, aqueles silêncios que em seu tempo haviam permitido que seu casamento com D. Cristina esfriasse. No dia seguinte, a rotina tomou forma. Ana Beatriz tomava café da manhã com pão e café com leite na varanda. Patrícia aproveitava as manhãs para fazer pequenas caminhadas com ela pelos jardins da casa. Alexandre, enquanto isso, recebia relatórios em seu escritório. Ele revisava documentos legais e conversava com seu advogado de confiança, o Dr. Ricardo. A estratégia tinha que ser clara: garantir que qualquer reclamação de João Vitor fosse infundada. Para isso, Ricardo precisava coletar evidências da conduta prévia de João Vitor, seus negócios obscuros e seu histórico de excessos. Alexandre estava decidido a agir de forma legal e transparente. Ele não queria vingança clandestina, apenas justiça. Ricardo o alertou que João Vitor era astuto e que provavelmente tentaria se aproximar de Ana Beatriz por vias indiretas, através de conhecidos em comum ou até mesmo pela imprensa. Alexandre respirou fundo. Ele sabia que o sobrenome Salgado era um ímã para os jornalistas, mas ele se propôs a blindar a privacidade de sua filha. A primeira prova chegou mais rápido do que o esperado. Uma manhã, ao sair de um check-up médico, um fotógrafo tentou se aproximar para tirar fotos de Ana Beatriz. Alexandre reagiu imediatamente. Ele ordenou que seu motorista os afastasse e pediu discrição à clínica. Ana Beatriz, assustada, entendeu que sua vida havia mudado. Ela não podia mais caminhar tranquilamente pelas ruas do Rio sem medo de ser observada. Aquela noite, enquanto eles jantavam, Alexandre segurou a mão dela e disse que o mais importante era proteger sua intimidade. Ele prometeu que enquanto ele vivesse, ninguém a usaria como um troféu midiático. Ana Beatriz sorriu com gratidão, embora em seu olhar se adivinhasse um traço de melancolia. Ela queria se sentir livre novamente, não se tornar o símbolo de uma disputa. Paralelamente,
Patrícia foi se integrando cada vez mais à dinâmica familiar. Sua presença não era apenas médica, mas também humana. Ela preparava chás de camomila, recomendava caminhadas suaves e, às vezes, compartilhava histórias de seus próprios desafios pessoais. Ana Beatriz começou a confiar a ela pensamentos que não ousava contar a seu pai. Ela falou sobre os momentos de ternura que João Vitor também havia tido, de como nem tudo havia sido escuridão. Patrícia a ouviu sem julgar e a lembrou que reconhecer a complexidade de uma pessoa não implicava em justificar o mal que ela havia feito. Essa conversa marcou uma mudança em Ana Beatriz. Ela entendeu que podia se lembrar do passado sem ficar presa a ele. Alexandre observou essa evolução de longe. Ele ficava feliz em ver sua filha menos sombria, embora às vezes doesse que ela compartilhasse confidências com outra pessoa e não com ele. As semanas se passaram e a casa se tornou um refúgio. Alexandre começou a redescobrir o valor dos pequenos gestos. Ele preparava cafés da manhã, lia o jornal em voz alta para sua filha e se surpreendia ao desfrutar de conversas simples. A relação entre pai e filha estava sendo reparada como um tecido antigo que é costurado com paciência. Em um domingo, em meio a uma sobremesa tranquila, Alexandre confessou que às vezes sentia que a vida estava lhe dando uma segunda chance para ser o pai que ele nem sempre soube ser. Ana Beatriz se emocionou e lhe disse que, apesar de tudo, ela sempre sentiu o amor dele, mesmo nos silêncios. Aquela troca os uniu de uma nova maneira, mais madura. Não era apenas a relação de proteção. Era a de dois adultos que se reconheciam em suas fragilidades. No entanto, a sombra de João Vitor continuou presente. Uma tarde, Alexandre recebeu uma ligação anônima que insinuava um possível movimento legal. Não havia detalhes concretos, apenas um aviso. Ele não desistiu. Alexandre desligou o telefone com a serenidade de quem já esperava por isso, mas a inquietação se instalou em seu peito. Ele decidiu não contar a Ana Beatriz de imediato para não a preocupar. Naquela noite, ele mal conseguiu dormir. Ele caminhou pelos corredores da casa e parou em frente ao retrato de sua falecida esposa. Ele murmurou uma oração pedindo por força. Ao amanhecer, com olheiras marcadas, ele saiu para o jardim e respirou o ar fresco da manhã. Ele jurou em silêncio que não permitiria que ninguém quebrasse a paz que sua filha estava começando a reconstruir. O destino, no entanto, tinha preparado um teste diferente. Dias depois, durante uma visita de rotina à clínica, eles encontraram inesperadamente uma jornalista conhecida da família. Era Laura Vasconcelos, uma repórter veterana que havia acompanhado por anos as notícias de negócios. Laura a cumprimentou com respeito, mas seu olhar pousou em Ana Beatriz com uma curiosidade evidente. Alexandre interveio rapidamente, explicando que eles não dariam declarações e que tudo deveria ser mantido na esfera privada. Laura aceitou, embora tenha deixado escapar que no jornal havia interesse em saber a verdadeira história. Essa frase ficou no ar. Alexandre entendeu que a descrição era frágil e que a opinião pública podia se tornar um juiz implacável. Ele decidiu que a melhor defesa era a transparência. Ele concordou com Ricardo, o advogado, em preparar um comunicado oficial que enfatizasse a privacidade e a saúde de Ana Beatriz como prioridade absoluta. A redação do comunicado se tornou um ato simbólico. Alexandre o escreveu de próprio punho, com palavras simples e sem floreios. Ele disse que a família estava passando por um momento delicado e pedia respeito. Quando Ana Beatriz o leu, ela se emocionou. Ela reconheceu naquele texto não apenas a voz do empresário calculista, mas também a do pai sensível, que defendia seu espaço íntimo. Aquela noite, enquanto o rádio tocava músicas antigas na sala de estar, Ana Beatriz se aproximou de seu pai e lhe deu um longo abraço. Alexandre sentiu que aquele gesto era mais poderoso do que qualquer declaração pública. O capítulo se encerrou com uma cena serena.
Na varanda, iluminados pelas luzes da cidade, pai e filha compartilharam um silêncio confortável. O vento trazia aromas de jasmim dos jardins próximos. Alexandre pensou que, embora o caminho para a paz estivesse cheio de obstáculos, ele havia encontrado naqueles instantes simples a verdadeira recompensa. No entanto, em seu interior, ele pressentia que João Vitor não demoraria a mover outra peça. Essa certeza se tornou a sombra que acompanhava até os momentos mais doces. Enquanto a noite carioca envolvia a casa, a família Salgado descobria que a verdadeira força não se media em negócios ou em títulos, mas na capacidade de resistir unidos diante do inevitável. Uma chuva fina caía sobre os telhados do Rio de Janeiro, enquanto a família Salgado tentava recuperar uma certa rotina na casa da Avenida Vieira Souto. Ana Beatriz havia se acostumado a tomar café da manhã na varanda, onde o aroma do café recém-feito se misturava com a umidade do jardim. Sua gravidez avançava com calma, e a doutora Patrícia Mendes continuava supervisionando cada detalhe. Alexandre observava com uma mistura de orgulho e temor como sua filha recuperava a serenidade aos poucos. No entanto, a ameaça de João Vitor continuava pairando no ar como um eco que ninguém queria nomear em voz alta. A lembrança da ligação anônima que ele havia recebido ainda o mantinha acordado algumas noites, perguntando-se como seria o próximo movimento. Uma manhã qualquer, quando Ana Beatriz voltava de uma caminhada suave acompanhada por Patrícia, ela encontrou um envelope branco na entrada da casa. Não tinha remetente, mas o selo de um escritório de advocacia de São Paulo era inconfundível. Alexandre o abriu com cautela e dentro encontrou uma notificação formal. João Vitor reivindicava direitos patrimoniais e exigia uma compensação financeira ligada ao sobrenome Salgado. A linguagem do documento era fria, calculada, e em cada linha a sombra de uma batalha legal podia ser sentida. Ana Beatriz se sentiu invadida pelo medo. Ela havia feito tudo o que podia para se distanciar daquele passado, e ainda assim ele continuava encontrando uma maneira de invadir sua vida. Alexandre, por outro lado, não demonstrou surpresa. Com voz firme, ele garantiu que o próximo passo era responder com clareza e mostrar que a família não se deixaria intimidar. Os dias seguintes foram marcados por reuniões constantes com o Dr. Ricardo, o advogado de confiança da família. O escritório se tornou o centro das discussões legais e estratégicas. Ana Beatriz ouvia atentamente, embora tivesse dificuldade em acompanhar os termos jurídicos. Para ela, o importante era a sensação de estar novamente sob o controle de João Vitor. Em uma dessas reuniões, Patrícia tomou a palavra. Ela lembrou que o essencial era a saúde de Ana Beatriz e que eles não podiam deixar que a pressão externa afetasse a gravidez. Alexandre agradeceu suas palavras e prometeu que tudo seria resolvido sem que sua filha precisasse se expor a situações humilhantes. Era a primeira vez em muito tempo que ele parecia tão seguro de si mesmo. Ele havia recuperado a energia dos dias em que liderava seu império de negócios com firmeza, embora agora a motivação fosse diferente. Não se tratava de negócios, mas da dignidade de sua filha. Ana Beatriz, enquanto isso, vivia um turbilhão de emoções. Uma tarde, ela se refugiou na biblioteca da casa. Ela se sentou em frente às janelas que davam para o jardim e escreveu em um caderno pensamentos que ela não ousava compartilhar em voz alta. Ela se lembrava de momentos de seu relacionamento com João Vitor, da empolgação dos primeiros meses à dor da desilusão. Às vezes, ela sentia raiva, às vezes, nostalgia. Ela não entendia como havia permitido que alguém assim tivesse tanto poder sobre ela. Patrícia a encontrou naquele estado e se sentou ao seu lado. Ela disse que escrever era uma forma de curar, que reconhecer a dor era o primeiro passo para se libertar dela. Ana Beatriz sorriu com lágrimas nos olhos. Ela entendeu que seu caminho para a paz não passava apenas por ganhar um processo, mas por recuperar a confiança em si mesma.
O processo legal avançava lentamente, com documentos indo e vindo entre os escritórios do Rio de Janeiro e de São Paulo. Alexandre se esforçava para manter a calma na frente de sua filha, mas em particular, ele se mostrava inquieto. Uma noite, enquanto ele caminhava pela sala de estar escura, Patrícia o acompanhou em silêncio. Alexandre confessou que temia não ter forças para sustentar tudo aquilo. Ela o lembrou que a verdadeira força não estava em evitar os problemas, mas em enfrentá-los com dignidade. Suas palavras o comoveram mais do que ele esperava. Havia muito tempo que ninguém falava com tanta franqueza. Alexandre percebeu que não estava sozinho, que havia encontrado em Patrícia uma aliada não apenas para a saúde de sua filha, mas também para seu próprio equilíbrio emocional. A tensão atingiu um ponto crucial quando João Vitor apareceu pessoalmente no Rio de Janeiro. Ele não o fez de maneira agressiva, mas sutil. Ele se apresentou no restaurante onde Alexandre costumava almoçar com alguns antigos colegas. Ao vê-lo, Alexandre sentiu um nó no estômago. João Vitor, com um terno impecável e um sorriso calculado, se aproximou de sua mesa e disse que mais cedo ou mais tarde eles acabariam resolvendo tudo na frente de um juiz. Suas palavras não eram um ataque direto, mas um lembrete de que ele estava disposto a ir até o fim. Alexandre o olhou nos olhos e respondeu com calma que a família Salgado não se deixaria manipular. Aquela breve troca, em meio à agitação do restaurante, marcou um antes e um depois. A guerra não era mais uma possibilidade, mas uma certeza. Naquela noite de volta em casa, Alexandre decidiu contar a Ana Beatriz o que havia acontecido. Ele não queria esconder a verdade, embora soubesse que podia preocupá-la. Ana Beatriz ouviu em silêncio e, surpreendentemente, mostrou serenidade. Ela disse que se João Vitor quisesse arrastá-los para um julgamento, então ela estava disposta a ir. Alexandre a olhou com orgulho e preocupação ao mesmo tempo. Ele reconheceu em sua filha uma bravura que até então havia estado oculta. Era o começo de uma nova fase. Não se tratava apenas de se defender, mas de recuperar a voz que João Vitor havia roubado por anos. O clima na casa mudou após aquela conversa. Ana Beatriz começou a participar mais ativamente das reuniões com Ricardo. Ela fazia perguntas, pedia explicações e queria entender cada passo. Alexandre via com emoção como sua filha se transformava. Como a mulher que antes se refugiava no silêncio, agora falava com convicção. Patrícia a apoiava em cada decisão, celebrando os pequenos avanços e lembrando-a de que a força não excluía a vulnerabilidade. Era um processo lento, mas constante, como a água que erode a pedra. Em meio a essa transformação, Alexandre se permitiu um momento de alívio. Uma tarde, ele levou Ana Beatriz e Patrícia para passear no Parque Lage. Eles compraram milho cozido em uma barraca e se sentaram perto de um lago. O ar fresco e as risadas das crianças que corriam ao redor trouxeram de volta a ilusão de normalidade por algumas horas. Ana Beatriz se sentiu livre, embora soubesse que a batalha legal ainda estava para ser travada. Alexandre, por sua vez, descobriu que aqueles momentos simples eram os que realmente davam sentido à vida. Não era o dinheiro ou o prestígio, mas a companhia sincera daqueles que ficam nos momentos difíceis. Quando voltaram para casa, eles encontraram um novo envelope na caixa de correio. Desta vez, não havia logotipos ou assinaturas reconhecíveis, apenas uma frase escrita à mão. Isso não acabou. Alexandre a leu em silêncio e guardou o bilhete no bolso. Ele não disse nada à sua filha naquele momento. Ele decidiu esperar, embora em seu interior ele entendesse que a calma era apenas um espelho. O conflito estava longe de ser resolvido e as próximas semanas colocariam à prova tudo o que eles haviam reconstruído. Enquanto ele apagava as luzes da sala de estar e subia para seu quarto, Alexandre pensou que o verdadeiro desafio não seria vencer um julgamento, mas manter intacta a esperança de sua filha em meio à tempestade. A cidade do Rio de Janeiro
acordava com um ar de estranha expectativa. As notícias sobre a disputa entre a família Salgado e João Vitor começavam a circular em alguns círculos discretos, e embora Alexandre tivesse tentado manter tudo em silêncio, nada podia mais deter a curiosidade das pessoas. Na casa da Avenida Vieira Souto, os cafés da manhã haviam se tornado reuniões estratégicas. O Dr. Ricardo chegava cedo com pastas cheias de documentos e explicava os passos que eles seguiriam no Tribunal de São Paulo. Ana Beatriz, com a gravidez avançada, tentava se manter serena, embora cada palavra sobre prazos e juízes a lembrasse de que logo teria que enfrentar seu passado em público. Patrícia, sempre por perto, cuidava de sua saúde e repetia que o essencial era não deixar que a angústia dominasse seu ânimo. No entanto, o verdadeiro ponto de tensão estava em Alexandre, que a cada dia sentia o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Uma tarde de outono, o grupo viajou para São Paulo para uma audiência preliminar. O aeroporto estava lotado, e em meio à agitação dos viajantes, Alexandre se sentia vigiado. Durante a viagem, ele olhava pela janela com uma expressão séria, lembrando-se dos dias em que ele mesmo havia sido um homem inflexível, tão parecido em alguns aspectos com João Vitor. Era um pensamento que o incomodava, mas que ele não podia afastar. Ana Beatriz, sentada ao lado dele, acariciava suavemente sua barriga, como se buscasse força no filho que estava a caminho. Patrícia lhes ofereceu um sorriso tranquilo, tentando dissipar a tensão. A viagem, embora breve, se tornou um resumo de silêncios densos e olhares cheios de dúvidas. Ao chegarem em São Paulo, a família se hospedou em um pequeno hotel perto do Parque do Ibirapuera. Da janela de seu quarto, Alexandre contemplava as formas modernas do parque, que pareciam contrastar com a antiguidade dos problemas que eles carregavam. A manhã do julgamento preliminar amanheceu com um céu cinza e uma garoa constante. Ana Beatriz caminhava devagar, de braço dado com Patrícia, em direção ao edifício do tribunal. Ao redor, o murmúrio dos pedestres era inevitável. Alguns reconheciam Alexandre, outros notavam Ana Beatriz, e havia aqueles que sussurravam o nome de João Vitor com uma mistura de desprezo e curiosidade. Para Ana Beatriz, era como caminhar nua na frente de estranhos, mas ela se manteve erguida, ciente de que fugir apenas alimentaria os rumores. Dentro do tribunal, o ambiente era solene. Os bancos de madeira, os retratos de juízes aposentados e o silêncio cortado apenas pelo eco de passos davam a sensação de estar em um lugar onde as decisões pesavam mais do que em qualquer outro lugar. O Dr. Ricardo tomou a palavra em nome da família, expondo com firmeza os direitos de Ana Beatriz e o caráter abusivo das exigências de João Vitor. Quando chegou a sua vez de falar, João Vitor apareceu com sua habitual segurança. Ele vestia um terno escuro impecável e sorria como se cada gesto fosse calculado. Em seus argumentos, ele tentou retratar Ana Beatriz como uma mulher caprichosa e ingrata, alguém que devia a ele parte de sua estabilidade financeira. Foi um momento de grande tensão, e Alexandre apertou os punhos por debaixo da mesa para se conter. Patrícia, de seu assento de observadora, fixou seu olhar em Ana Beatriz, transmitindo-lhe calma com a simples presença. O clímax do dia chegou quando o juiz pediu para Ana Beatriz falar. Isso não estava previsto, e o coração da jovem bateu com força descontrolada. Ela se levantou lentamente, com a mão sobre a barriga, e se dirigiu à sala. Sua voz, embora trêmula no início, foi ganhando força à medida que ela contava sua história. Ela narrou como havia sido vítima do controle de João Vitor, como as promessas dele se transformaram em correntes e como ela havia lutado para se reconstruir longe dele. Não se tratava de dinheiro ou de sobrenomes, mas de dignidade e do futuro de seu filho. Houve um instante em que a sala ficou em silêncio absoluto, quebrado apenas pela respiração pesada dos presentes.
Até mesmo o juiz parecia surpreso com a força de suas palavras. Alexandre, comovido, sentiu pela primeira vez que sua filha não precisava mais de proteção, mas de reconhecimento como uma mulher completa e corajosa. Quando a sessão terminou, João Vitor saiu primeiro, acompanhado por seus advogados, com um sorriso forçado. Alexandre o observou enquanto ele passava por perto e entendeu que por trás daquela fachada havia raiva contida. João Vitor não era mais invencível, e ele sabia disso. Ana Beatriz, exausta, se deixou abraçar por Patrícia, que sussurrou que ela havia dado um passo decisivo em direção à sua liberdade. Ricardo, com uma expressão séria, mas satisfeita, disse que o depoimento havia sido contundente e que eles tinham mais chances do que imaginavam. Para Alexandre, aquele dia representou uma mudança interna. Ele percebeu que seu papel não era mais resolver tudo por ela, mas acompanhá-la e confiar em sua capacidade. Aquele reconhecimento o machucou e, ao mesmo tempo, o aliviou. Era como aceitar que sua filha não era mais uma menina, mas uma mulher capaz de escrever sua própria história. Naquela noite no hotel, Ana Beatriz não conseguia dormir. Ela saiu para a varanda e contemplou as luzes de São Paulo refletindo no lago do Ibirapuera. Alexandre se juntou a ela alguns minutos depois. Eles não conversaram muito, apenas compartilharam o silêncio e a brisa fresca. Naquele instante, Alexandre se lembrou dos anos em que ele havia negligenciado sua família por causa do trabalho e prometeu a si mesmo não repetir aquele erro. Ana Beatriz, sem olhá-lo, o agradeceu por estar ali, mas também lhe disse com doçura que o próximo passo seria ela mesma a dar. Alexandre sorriu com um orgulho silencioso. Ele havia esperado muito para ouvir aquelas palavras. Os dias seguintes foram marcados por manchetes em alguns jornais locais. A herdeira Salgado enfrenta o ex-marido nos tribunais de São Paulo. Os comentários variavam, mas nas entrelinhas, um novo respeito por Ana Beatriz era perceptível. Na casa no Rio de Janeiro, ao retornarem, a rotina pareceu mais leve, embora a ameaça ainda estivesse presente. Patrícia organizou um pequeno jantar com amigos próximos para celebrar a coragem de Ana Beatriz. Eles serviram uma feijoada e brindaram com vinho tinto. Entre risadas e conversas, Ana Beatriz se permitiu desfrutar pela primeira vez em meses. No entanto, ao final da noite, ela encontrou em seu celular uma mensagem desconhecida. "Você não sabe o que está por vir." Era a voz de João Vitor, embora disfarçada em palavras. O sobressalto foi inevitável e ela sentiu o frio na espinha novamente. Alexandre recebeu a notícia com raiva contida, mas decidiu não responder de imediato. Ricardo o aconselhou a guardar aquela mensagem como prova, e Patrícia insistiu que o importante era manter Ana Beatriz tranquila. A noite se encerrou com uma sensação ambivalente. Eles haviam ganho força moral, mas a sombra de João Vitor ainda se estendia sobre eles. Ao deitar, Alexandre entendeu que a batalha legal não seria o único campo de luta. João Vitor, com sua obsessão, procuraria rachaduras na vida familiar. O verdadeiro desafio estava apenas começando, e o próximo capítulo testaria não apenas a resistência de Ana Beatriz, mas também a unidade de todos ao seu redor. O inverno havia chegado com seu ar frio ao Rio de Janeiro, e as ruas da Urca estavam adornadas com luzes de Natal que pendiam dos postes e se refletiam nas vitrines. No entanto, na casa de Alexandre, não havia vestígios de celebração. A tensão acumulada após a audiência em São Paulo e as mensagens ameaçadoras de João Vitor mantinham a todos em um estado de alerta constante. Ana Beatriz, cada vez mais perto de dar à luz, tentava mostrar serenidade, mas o medo a atingia em silêncio durante as noites. Alexandre, ciente daquele perigo, havia reforçado a segurança da casa e mantinha reuniões frequentes com o Dr. Ricardo para planejar a estratégia legal. Patrícia, por sua vez, fazia tudo o que podia para cuidar de Ana Beatriz, preparando-lhe chás de camomila
e contando anedotas da vida cotidiana para distraí-la do peso que ela carregava no coração. Uma tarde, enquanto compartilhavam café em um salão de um shopping, o Dr. Ricardo os informou que João Vitor havia tentado influenciar antigos contatos de negócios e políticos. Embora ele não tivesse mais a força de antes, ele ainda era um homem perigoso. Alexandre o ouviu com a testa franzida, sentindo que cada nova revelação era mais uma pedra em sua consciência. Ele havia jurado proteger sua filha e seu futuro neto, mas entendia que havia limites que não dependiam apenas de sua vontade. Ana Beatriz interveio com voz firme, garantindo que ela não estava disposta a recuar. Ela queria que seu filho nascesse em um ambiente onde o medo não reinasse, e para isso, ela tinha que enfrentar cada sombra do passado. Aquelas palavras surpreenderam a todos, pois falavam de uma maturidade e de uma força que Ana Beatriz havia construído passo a passo desde sua fuga de João Vitor. Os dias avançaram lentamente, com reuniões de advogados, ligações e visitas a cartórios. Uma manhã, eles receberam uma intimação oficial. O julgamento definitivo aconteceria em 2 meses. O anúncio caiu como um raio. Alexandre sentiu uma mistura de alívio e temor, porque finalmente haveria uma resolução, mas também porque ele sabia que João Vitor tentaria dar seu último golpe antes de aceitar a derrota. Ana Beatriz, ao receber a notícia, ficou em silêncio, olhando pela janela da sala de jantar, onde as árvores desnudas deixavam o céu invernal à mostra. Patrícia segurou a mão dela e disse que ela não estava sozinha. Aquele gesto simples teve um efeito imediato, como um lembrete de que a família estava unida, mesmo nos momentos mais sombrios. Uma tarde chuvosa, Alexandre foi visitar um velho amigo em Ouro Preto, um padre com quem ele havia compartilhado a juventude. Ele precisava de conselhos. Na penumbra da sacristia, ele confessou suas dúvidas, sua culpa por ter sido um homem frio no passado e seus medos de não poder proteger os seus. O padre respondeu que a vida sempre oferece a possibilidade de redenção, mas que essa redenção não era medida por vitórias legais ou castigos ao inimigo, mas pela capacidade de amar e de se manter firme na verdade. Alexandre voltou para o Rio com o coração um pouco mais leve, decidido a acompanhar Ana Beatriz com mais paciência e a confiar mais na força que ela havia demonstrado. Enquanto isso, João Vitor não ficava parado. Rumores começaram a circular em alguns jornais sensacionalistas. Colunas insinuavam que Ana Beatriz buscava se enriquecer às custas de um casamento desfeito, ou que Alexandre usava sua influência para manipular a justiça. Eram acusações infundadas, mas o simples fato de aparecerem na imprensa manchava a reputação da família. Uma manhã, enquanto eles tomavam café da manhã com pão de queijo e café com leite na cozinha, Alexandre jogou o jornal sobre a mesa com um gesto de raiva. Ana Beatriz, por outro lado, respirou fundo e disse que não se deixaria intimidar. Ela havia aprendido que o verdadeiro poder de João Vitor era sua capacidade de semear o medo, e se eles não o permitissem, ele perderia a força. Suas palavras fizeram Patrícia sorrir, que via em Ana Beatriz não apenas uma filha e amiga, mas uma mulher que estava assumindo o comando de sua própria vida. O clímax desses dias chegou em uma reunião familiar realizada em casa. O Dr. Ricardo havia preparado os documentos para a defesa final e explicou cada detalhe. Ana Beatriz ouvia atentamente, fazendo anotações, enquanto Alexandre ia perdendo a paciência com a quantidade de tecnicismos. De repente, Ana Beatriz pediu a palavra, com voz clara. Ela disse que queria falar no julgamento ela mesma, sem se esconder por trás de advogados ou familiares. Alexandre abriu os olhos surpreso e o Dr. Ricardo tentou dissuadi-la, mas Ana Beatriz insistiu. Ela precisava que João Vitor a olhasse nos olhos e entendesse que ele não tinha mais domínio sobre ela. A sala ficou em silêncio,
até que Patrícia quebrou o momento dizendo que apoiava plenamente aquela decisão. Alexandre, embora preocupado, sentiu um orgulho imenso e se lembrou das palavras do padre. A redenção estava no amor e na verdade. Talvez o melhor presente que ele podia dar à sua filha era permitir que ela se confrontasse com sua própria voz. Na noite daquela reunião, quando todos se retiraram para descansar, Ana Beatriz ficou na sala de estar, iluminada pelas luzes de Natal que brilhavam na varanda. Ela se sentou em uma poltrona com um cobertor sobre as pernas e pensou em tudo o que havia acontecido desde que ela fugiu de João Vitor. Ela se lembrou das lágrimas, da solidão, do medo, mas também da liberdade, do apoio de Patrícia, do retorno de seu pai e da nova vida que crescia dentro dela. Ela se sentiu forte e grata. Lá fora, a chuva havia parado e um ar frio acariciava as ruas. Ana Beatriz sorriu pela primeira vez em semanas, convencida de que o futuro poderia ser luminoso se ela mantivesse a coragem de seguir em frente. O dia seguinte trouxe uma reviravolta inesperada. Enquanto eles revisavam correspondências no escritório do Dr. Ricardo, um envelope sem remetente apareceu. Dentro havia fotos de Ana Beatriz tiradas sem que ela soubesse. Na rua, no consultório médico, entrando no café que ela sempre frequentava em Ipanema. A ameaça era clara. João Vitor a estava vigiando. Alexandre cerrou os dentes com raiva. Patrícia ficou pálida. E Ana Beatriz, embora assustada, disse com calma que aquilo apenas demonstrava o desespero de seu ex-marido. Ricardo sugeriu levar as provas ao juiz para solicitar medidas de proteção adicionais. A tensão foi reacendida imediatamente, lembrando-os de que a batalha não era apenas legal, mas pessoal e perigosa. No entanto, o fato de que Ana Beatriz não desmoronou, mas manteve a calma, fez toda a diferença em relação a meses atrás. O dia se encerrou com um jantar silencioso em casa. O aroma da carne assada enchia a cozinha, mas ninguém parecia ter muito apetite. Alexandre olhava para sua filha e via nela um reflexo da força que ele sempre admirou em sua falecida esposa. Patrícia se encarregou de animar a conversa, contando histórias da infância de Ana Beatriz que arrancaram alguns sorrisos. Ao se despedir para ir para seu quarto, Ana Beatriz disse que não importavam as sombras ou as ameaças, que ela já havia decidido seu destino. Aquelas palavras ressoaram em Alexandre a noite inteira. Ele entendeu que a verdadeira mudança não estava nas estratégias dos tribunais nem nas intrigas de João Vitor, mas na transformação de Ana Beatriz. Sua filha não era mais uma vítima, mas a protagonista de sua história. O capítulo se encerrou com aquela convicção compartilhada em silêncio. Lá fora, a cidade do Rio de Janeiro se vestia com luzes e canções de Natal, e embora a família Salgado não pudesse se entregar totalmente ao espírito natalino, havia no ar uma sensação de esperança. Eles sabiam que o pior ainda estava por vir, mas também que a força nascida da união familiar e da determinação de Ana Beatriz seria a chave para resistir. No horizonte, o julgamento definitivo se aproximava, e com ele, a possibilidade de fechar velhas feridas. No entanto, a sombra de João Vitor não se retiraria sem lutar, e todos pressentiam isso. O amanhecer em São Paulo trouxe um céu limpo, com um sol de inverno que iluminava suavemente as ruas de paralelepípedos que cercavam o tribunal. A família Salgado chegou cedo, cada um com o rosto marcado pela tensão e pela esperança. Ana Beatriz vestia um terno sóbrio de cor cinza, sua barriga já bem evidente debaixo do tecido, mas ela caminhava com um passo firme. Alexandre, com um gesto sério e o cabelo cuidadosamente penteado, a acompanhava de perto. Patrícia se mantinha ao seu lado, serena, mas atenta, enquanto o Dr. Ricardo organizava os últimos documentos da defesa. O julgamento estava prestes a começar, e tudo o que eles haviam construído em meses dependia daquelas horas.
O silêncio na entrada do tribunal era quebrado apenas pelo murmúrio de jornalistas e curiosos que esperavam para testemunhar o desfecho de um confronto que havia capturado a atenção do público. Dentro da sala, a tensão era palpável. João Vitor já estava lá, sentado com seu advogado, vestindo um terno caro, mas com o rosto endurecido pela amargura. Quando Ana Beatriz entrou, ele levantou a cabeça e uma faísca de raiva cruzou seus olhos. Ela, por sua vez, manteve a calma e não desviou o olhar. Ela se lembrava de cada palavra que havia prometido dizer, de cada momento em que havia reconstruído sua vida após tanta dor, e agora sentia que estava em condições de pronunciar sua verdade. O juiz, um homem de meia idade com um semblante sério, pediu silêncio e deu início à sessão. Alexandre respirou fundo, enquanto Patrícia apertava o braço dele discretamente, tentando transmitir-lhe força. O advogado de João Vitor começou com um discurso cheio de acusações. Ele tentou apresentar Ana Beatriz como uma mulher manipuladora que buscava se aproveitar da situação, e Alexandre como um empresário que usava seus contatos para influenciar o processo. Cada palavra era um golpe para a paciência da família, mas Ricardo, preparado, fez anotações e se manteve sereno. Quando chegou a vez da defesa, ele expôs os fatos com clareza. Os anos de abuso psicológico e controle exercidos por João Vitor, as provas documentadas de ameaças e a vigilância à qual Ana Beatriz havia sido submetida. A sala murmurou em revelação, enquanto o juiz ouvia com atenção. João Vitor, nervoso, tamborilava os dedos na mesa. O momento crucial chegou quando Ana Beatriz pediu para falar. Ela se levantou lentamente, acariciando instintivamente a barriga antes de se dirigir ao púlpito. Sua voz, embora trêmula no início, foi ganhando força à medida que ela narrava sua história. Ela contou como havia escapado de um casamento que a oprimia, como ela havia reconstruído sua vida do zero, como ela havia encontrado em seu pai e em Patrícia um apoio que lhe devolveu a confiança. Ela não usou palavras de ódio, mas de dignidade. Ela olhou para João Vitor diretamente nos olhos e lhe disse que não tinha mais medo dele, que seu filho nasceria livre das correntes do passado. A sala ficou em um silêncio profundo. Até mesmo alguns dos presentes, que haviam vindo apenas por curiosidade, se comoveram com sua declaração. Alexandre sentiu as lágrimas queimarem em seus olhos, e Patrícia, comovida, baixou a cabeça para esconder a emoção. João Vitor, enfurecido, pediu para intervir. Seu advogado tentou impedi-lo, mas ele se levantou e começou a fazer acusações incoerentes. Ele disse que Ana Beatriz o havia traído, que Alexandre havia manipulado a todos, que a imprensa estava contra ele. O juiz lhe pediu calma várias vezes, mas João Vitor perdeu o controle. Sua voz ecoou na sala, carregada de ressentimento, e por um momento ele pareceu esquecer onde estava. Aquela perda de compostura foi observada com atenção pelo juiz e pelos presentes. Alexandre apertou os punhos, temendo que aquela explosão verbal pudesse escalar, mas Ricardo o tranquilizou com um gesto. Era evidente que João Vitor estava mostrando sua verdadeira face para todos. Após aquela explosão, a sessão continuou com a apresentação de provas adicionais. Fotografias da vigilância ilegal, relatórios médicos e depoimentos de vizinhos que haviam testemunhado cenas de violência verbal reforçaram o caso de Ana Beatriz. O juiz anunciou um recesso para deliberar sobre a admissibilidade das provas, e a sala foi se esvaziando lentamente. Alexandre acompanhou sua filha até um banco no corredor, onde ela se sentou exausta, mas serena. Patrícia lhe entregou uma garrafa de água e acariciou seu ombro. Ana Beatriz, com um leve sorriso, lhes assegurou que não importava quanto tempo mais aquilo durasse, porque ela já havia dito o que levava anos guardando em silêncio. Alexandre, em silêncio, prometeu a si mesmo nunca mais falhar com ela. O recesso terminou
e todos voltaram para seus lugares. O juiz, com um gesto firme, anunciou que todas as provas apresentadas seriam aceitas e que o depoimento de Ana Beatriz seria considerado como peça-chave. João Vitor ficou pálido e seu advogado tentou manter a compostura, mas era evidente que a balança estava pendendo para o outro lado. O dia se aproximava do fim e o juiz declarou que a sentença seria proferida no dia seguinte, após revisar todo o material novamente. Aquela decisão prolongava a espera, mas também deixava clara a importância do caso. A família Salgado saiu da sala com um passo lento, cercada por câmeras e microfones, embora Alexandre tenha pedido para que eles não dessem declarações. Eles queriam manter a calma naquele momento decisivo. O clímax do dia aconteceu na saída do tribunal. Enquanto eles desciam as escadas, João Vitor se aproximou, escoltado por seu advogado. Com uma voz mal contida, ele sussurrou para Ana Beatriz que aquilo tudo não havia terminado, que ele ainda tinha recursos. Ana Beatriz o olhou sem piscar e respondeu com serenidade que ela não tinha mais medo dele. Alexandre interveio de imediato, se colocando entre os dois, e Ricardo fez um gesto para os seguranças separarem a situação. Foi um instante breve, mas carregado de simbolismo. João Vitor não tinha mais poder sobre ela. Aquele olhar firme de Ana Beatriz dizia tudo. Patrícia, observando a cena, sentiu que sua amiga havia alcançado uma força que nem mesmo ela imaginava. Ao chegarem em casa, o clima era diferente. O jantar transcorreu em silêncio, com pratos de sopa quente e pão recém-assado que eles mal tocaram. Cada um estava imerso em seus pensamentos. Alexandre refletia sobre o quão perto eles estavam do desfecho. Patrícia pensava em como sustentar a todos no momento final. E Ana Beatriz, apesar do cansaço, mostrava uma paz interior que se irradiava em cada gesto. Antes de se retirar para descansar, ela disse em voz baixa que, independentemente da sentença, ela já se sentia livre. Aquelas palavras ecoaram como um eco que preencheu a casa, lembrando-os de que o julgamento era apenas uma parte do caminho e que a verdadeira batalha era travada no coração. O dia se encerrou com um silêncio solene. Lá fora, São Paulo continuava vibrante com suas luzes noturnas e o barulho da cidade. Mas dentro daquela casa havia uma calma diferente, como a que precede uma tempestade. A família sabia que no dia seguinte tudo poderia mudar para sempre. Alexandre olhou pela janela, pensativo, enquanto Ana Beatriz dormia em paz pela primeira vez em semanas. O destino estava prestes a ser escrito, e ninguém podia prever qual seria a última palavra do juiz. No entanto, todos pressentiam que a verdade havia começado a se abrir caminho e que as sombras de João Vitor estavam enfraquecendo aos poucos. A manhã em São Paulo amanheceu clara, com um céu límpido que anunciava um dia sereno depois de tantas tempestades emocionais. A família Salgado se levantou cedo e tomou café da manhã juntos em silêncio, apenas acompanhados pelo aroma do café e do pão torrado. Ana Beatriz acariciava distraidamente a barriga enquanto ouvia as palavras de encorajamento de Patrícia e as observações práticas de Ricardo sobre o horário no tribunal. Alexandre, sério, mas contido, se limitava a olhar para sua filha com uma mistura de orgulho e nervosismo. Ele sabia que aquele dia marcaria um antes e um depois em suas vidas, e ele desejava que o juiz pusesse fim à incerteza que os havia consumido por meses. O clima na casa era sóbrio, carregado de expectativa, mas também com um ar de dignidade tranquila. No tribunal, a agitação era maior do que nos dias anteriores. Jornalistas, fotógrafos e curiosos se aglomeravam na entrada, esperando capturar uma imagem ou uma declaração. O caso havia atraído a atenção do público não apenas pelos nomes envolvidos, mas porque representava a luta de uma mulher para se libertar das sombras de seu passado e construir um futuro diferente para seu filho. Quando Ana Beatriz cruzou a porta do edifício, ela o fez de cabeça erguida, com um passo firme,
seguida de perto por seu pai e por Patrícia. Alexandre a observava com um nó na garganta, ciente de que aquela filha, que ele um dia sentiu ser frágil, agora irradiava uma força que o comovia profundamente. O eco dos sapatos de Ana Beatriz sobre o mármore do corredor parecia marcar o ritmo do dia definitivo. A sala estava cheia e o juiz apareceu pontualmente, pedindo silêncio com um gesto solene. João Vitor, sentado do outro lado com um semblante tenso, tentava manter a compostura, embora seus olhos inquietos denunciassem sua ansiedade. O advogado da defesa repassava suas anotações, enquanto o promotor ajustava os últimos documentos em sua mesa. O juiz anunciou que havia revisado todas as provas e depoimentos e que estava em condições de emitir seu veredicto. Um silêncio respeitoso se apoderou da sala. Os relógios pareciam parar e até a respiração dos presentes foi contida na espera. Ana Beatriz segurou a mão de seu pai por um instante, como se o lembrasse que tudo o que eles haviam vivido juntos os havia conduzido àquele momento. A leitura da sentença foi pausada e clara. O juiz declarou: João Vitor culpado de coação psicológica e de violar a privacidade de sua ex-parceira através de vigilância ilegal. Além disso, ele determinou que Ana Beatriz mantinha a custódia total de seu futuro filho e que teria medidas de proteção para garantir sua tranquilidade. A sentença incluía sanções financeiras e limitações estritas para João Vitor em relação a seu contato com ela. A sala reagiu com um murmúrio imediato. Alguns se surpreenderam, outros assentiram em silêncio. Alexandre respirou aliviado, sentindo como um enorme peso era tirado de seus ombros. Patrícia, emocionada, deixou as lágrimas escorrerem livremente e Ricardo se permitiu um sorriso discreto de satisfação. Ana Beatriz permaneceu serena, embora em seus olhos brilhasse uma emoção contida. Ela havia esperado por esse reconhecimento de justiça por tempo demais. João Vitor reagiu com raiva. Ele se levantou abruptamente, protestando com frases confusas sobre conspirações e manipulações. O juiz o interrompeu com firmeza, lembrando-o de que ele deveria manter o respeito na sala. Seus advogados o cercaram para acalmá-lo, mas sua figura, outrora imponente, agora parecia pequena diante do peso da verdade. Ana Beatriz o olhou em silêncio e entendeu que aquele homem não tinha mais poder sobre sua vida. Ela não precisava responder ou revidar. Sua liberdade não dependia das palavras dele, mas da decisão que ela acabara de ouvir. Aquele momento de confronto foi breve, mas contundente, e todos na sala o entenderam como o encerramento de um ciclo doloroso. A saída do tribunal foi um contraste com a tensão lá dentro. Lá fora, a luz do meio-dia banhava a praça e os jornalistas faziam perguntas. Alexandre pediu aos repórteres respeito e se recusou a dar declarações longas. Ana Beatriz, no entanto, parou por um instante e pronunciou algumas palavras simples. Ela disse que a justiça não apagava o passado, mas abria a porta para um futuro onde seu filho poderia crescer em paz e cercado de amor. Não houve discursos longos ou frases ensaiadas, apenas a voz sincera de uma mulher que havia recuperado sua dignidade. A multidão ficou em silêncio por um segundo antes de explodir em aplausos. Alexandre, comovido, a abraçou forte, enquanto Patrícia segurava a mão dela. Foi um instante íntimo compartilhado com todos, um símbolo de que as feridas, embora profundas, podiam cicatrizar. Ao voltarem para casa, a família decidiu compartilhar uma refeição simples, mas especial. Na mesa havia carne assada, pão fresco e uma salada. Eles brindaram com vinho tinto, agradecendo o encerramento de uma fase sombria. Ana Beatriz comeu devagar, desfrutando de cada garfada, como se quisesse saborear o presente. Patrícia contava pequenas histórias para aliviar a tensão, e Ricardo comentava como aquele julgamento poderia se tornar um precedente importante. Alexandre observava a todos com uma mistura de alívio e gratidão.
sabendo que o mais importante não eram os papéis assinados nem as sentenças, mas a união que eles haviam conseguido manter e fortalecer. A tarde transcorreu em calma. Ana Beatriz, cansada, se recostou no sofá enquanto ouvia o rádio. Lá fora, a agitação da cidade seguia seu curso, mas dentro da casa, a paz reinava. Alexandre se aproximou de sua filha e lhe disse que ele estava orgulhoso de sua coragem. Ela, com um sorriso sereno, respondeu que não teria conseguido sem o apoio dele. Pai e filha compartilharam um silêncio carregado de significado, reconhecendo sem palavras o longo caminho percorrido e a oportunidade de um novo começo. Patrícia, da cozinha, os observava com ternura, entendendo que ela havia sido testemunha de uma transformação que ia além de um processo judicial. Ao anoitecer, eles saíram para caminhar juntos pelas ruas iluminadas de São Paulo. A cidade vibrava com sua vida normal, mas para eles, cada canto parecia diferente. Eles passaram em frente a uma igreja onde sinos soavam e pararam em uma pequena praça para se sentar debaixo das árvores. O aroma das flores enchia o ar e as luzes suaves criavam um ambiente acolhedor. Ana Beatriz, apoiada no ombro de seu pai, murmurou que agora ela podia respirar de verdade. Alexandre lhe respondeu que a vida sempre dava segundas chances e que o importante era aproveitá-las com gratidão. Naquele instante, o futuro se abriu na frente deles como um horizonte luminoso. O clímax emocional do dia chegou quando Alexandre, com voz baixa, confessou à sua filha que ele temeu perdê-la muitas vezes, mas que agora ele entendia que ela era mais forte do que ele jamais imaginou. Ana Beatriz, com lágrimas contidas, lhe disse que ela havia herdado aquela força dele. Eles se abraçaram longamente, sob o olhar cúmplice de Patrícia e Ricardo, que permaneceram por perto em silêncio. Aquele abraço não simbolizava apenas a vitória judicial, mas a reconciliação familiar, o perdão e a promessa de um amanhã compartilhado. A ferida do passado ficava para trás, e o que restava era a certeza de que juntos eles poderiam enfrentar qualquer adversidade. O dia terminou com a família reunida na varanda da casa, contemplando as luzes distantes da cidade e ouvindo o murmúrio da noite. Eles brindaram mais uma vez, desta vez não pela sentença ou pelo triunfo, mas pela própria vida e pela força que os havia mantido unidos. Ana Beatriz se recostou com tranquilidade, consciente de que naquela noite dormiria em paz, sem sombras que a perseguissem. Alexandre suspirou fundo, grato pela oportunidade de ver sua filha livre e cheia de esperança. Patrícia e Ricardo trocaram um sorriso cúmplice, sabendo que o caminho continuava, mas agora com um horizonte limpo. Assim, debaixo do céu estrelado de São Paulo, a história de dor e redenção encontrou seu encerramento. Não foi um final de conto de fadas, mas a conclusão de uma luta real, cheia de lágrimas e de aprendizados, de silêncios e de palavras. Ana Beatriz sabia que ainda havia desafios, mas também que ela havia recuperado algo inestimável, a confiança em si mesma e na família que a apoiava. E enquanto o vento noturno acariciava suavemente as janelas, todos entenderam que o que eles haviam vivido ficaria gravado não como uma ferida, mas como uma cicatriz luminosa que sempre os lembraria da importância da justiça, do amor e da força compartilhada. Ao chegarmos ao final desta história, fica na memória a imagem serena de uma família que, depois de ter passado pela tempestade, se senta para contemplar as luzes da cidade, enquanto respira um novo ar de esperança. Não foram os julgamentos ou as sentenças que selaram seu destino, mas o gesto simples de permanecerem unidos, de estender a mão nos momentos mais sombrios e de acreditar que ainda era possível recomeçar. Essa calma depois da tempestade nos lembra que, por mais longas que sejam as noites de dor, o amanhecer sempre vem com clareza para aqueles que se sustentam no amor mútuo. Em cada passo desta jornada,
uma lição foi tecida, uma que transcende gerações. A de que os erros não definem as pessoas para sempre, que a possibilidade de consertar existe, e que a verdadeira herança que deixamos não é material, mas afetiva. A vida, com seu movimento inevitável, nos confronta com culpas e arrependimentos, mas também nos dá a oportunidade de nos redimirmos através de gestos de ternura e de fidelidade. Como um rio que, mesmo se sujando em seu percurso, sempre busca limpar seu leito antes de chegar ao mar. Assim também as famílias podem se purificar com paciência, com perdão e com a vontade de recomeçar. Essa é a sabedoria que se desprende destas páginas. O amor, quando é sincero, tem a força de reparar o que parecia irremediavelmente quebrado. Talvez para aqueles que ouvem ou leem esta história da calma de seus lares, haja um eco íntimo na memória. Talvez se lembrem da voz de um pai, do abraço de um filho ou do calor de uma sobremesa compartilhada que ainda está viva apesar dos anos. São esses pequenos gestos, quase invisíveis, que constroem muros contra a solidão e dão sentido à nossa existência. E é que assim como a luz suave de uma vela na janela pode orientar o viajante perdido na noite, o amor silencioso que compartilhamos também pode guiar as gerações que vêm depois. Ao fechar este relato, fica o convite para parar por um instante e valorizar os fios invisíveis que nos sustentam. A família, a amizade, as lembranças. Se esta história tocou alguma corda em seu coração, compartilhe-a como se compartilha um pedaço de pão na mesa, com humildade, com gratidão e com a certeza de que, ao fazê-lo, a chama do amor se mantém viva. Porque, afinal de contas, a vida não é medida pelos triunfos que alcançamos sozinhos, mas pelas vezes em que conseguimos nos levantar acompanhados. E assim, como uma melodia suave que permanece mesmo depois que o rádio é desligado, a lembrança desta família continuará ecoando em nós, lembrando-nos de que nunca é tarde para voltar a amar e perdoar. Você se identificou com a jornada de Ana Beatriz? Você já teve que lutar para recuperar sua paz e sua voz? Deixe seu comentário e não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal para mais histórias inspiradoras como esta.